E, Mensagem. Eu falo que é só uma sugestão. vamos começar então, Vanderlei. Tudo bem? Perfeito. Então, boa tarde a todos. Estamos agora sim, começando a nosso debate número 14 e hoje com o Vanderlei Batista dos Santos, que é doutor em Ciência da Informação e coordenador de arquivo da Câmara dos Deputados. Muitos de vocês já conhecem ele, autor de vários livros, professor também. E ele vai nos falar dos projetos que ele tem na Câmara e das atividades que ele tem relacionadas especificamente com os repositórios de preservação digital arquivísticos. Vanderlei, deixa você falar um pouquinho também de você e continuar a apresentação, por favor. Ok. Ok. Boa tarde, gente. Como sempre, é ótimo estar participando desse encontro mensal, tem sido, né? E dividir algumas ideias e dividir algumas experiências. Esse nosso projeto, ele é um projeto que vem a calhar toda a questão da sua preservação digital, mas especialmente por uma necessidade que a Câmara tem já de há muito, né? E que agora está colocando na prática, né? Que é a questão da preservação digital mesmo, efetivamente, dos nossos recursos que já vem sido produzido há bastante tempo, né? Basta vocês lembrarem na questão das CPIs, né? As CPIs, o quanto de documento digital nós já recebemos de CPIs que os órgãos encaminham para a gente, notas fiscais, quebra de sigilo fiscal, telefônico, bancário. Isso tudo exige uma enorme estrutura de preservação e que vinha sendo preservado exclusivamente, ainda, né, claro, nós estamos num projeto ainda em execução, nas próprias mídias. Né? Você recebia o CD-ROM, você guarda o CD-ROM. Recebia um HD externo gravado, você guardava o HD externo gravado com os conteúdos lacrados. Né? Então, a partir de todo esse contexto que a gente começou a mudar essa ideia de que é preservação digital. Posso passar o primeiro, Miguel? Passar o primeiro slide aí. Eu sei que não está visível, mas isso foi um trabalho que o pessoal aqui da nossa comunicação, da coordenação de publicações, coordenação de edições Câmara, produziu por uma apresentação do nosso diretor lá na IFLA. E eu escolhi colocar para vocês aí, porque ele representa um circuito, né? Um circuito que é realmente quem está pensando. Aí tem muito do que nós fazemos, alguns números de 2.700 e 2 milhões e 700 mil acessos, demanda de pesquisa, por exemplo, é uma coisa que nós temos. Nós temos um acervo documental de 200 anos, desde da Constituição, da Assembleia Constituinte de 1823 para cá, e desde que começou a existir documento digital e as instituições trabalharem com documento digital, é que a gente tem recebido documento digital, porque está dentro das nossas obrigações. Né? Bem, esse projeto de preservação digital, ele surge formalmente a partir de uma constatação. Nós temos documentos digitais e nós não tratamos ele adequadamente. Mas como tratar esse documento digital num contexto institucional, que é a Câmara dos Deputados, que é um órgão plenamente repleto de questões jurídicas, questões legais. Como é que a gente vai tratar? Deixa de ser uma questão meramente de pesquisa e passa a ser uma necessidade de normatização. Então, o próximo favor, Miguel. Então, a primeira coisa, antes de pensar em preservação digital na casa, foi como é que nós vamos regulamentar o tratamento dessa preservação digital na casa. E aí, à época, foi aqui em torno do Centro de Documentação e Informação, foi criado um grupo para pensar como normatizar isso. Nessa mesma época foi criada uma série de políticas, né? E aqui vem o nosso caso agora, é o ato da mesa 48, que institui a política de preservação digital da Câmara dos Deputados. E ela diz ali explicitamente, e aí tem vários artigos que eu selecionei, mas nesse aí eu gostaria de chamar a atenção para a quantidade de tipos de documentos digitais que o ato da mesa tentou contemplar. Obviamente que não se esgota, tanto que tem um inciso aí, oitavo, que fala que a combinação de todos acima. Né? Mas nesse primeiro momento de trabalho, a gente está se focando apenas nos processos administrativos legislativos digitais, que deve ser o nosso foco, mas também vamos trabalhar com gravações digitais de som e fotografia e vídeo digital. Claro, por que isso? Porque as outras
tem uma série de contextos que tem que ser trabalhado. Por exemplo, as bases de dados digitais, que depois nós vamos, na verdade, descobrir que é o nosso primeiro piloto. São as bases de dados digitais. Mas não a base como um todo, mas uma extração dessa base de dados, né? Então, a primeira questão que nós temos que observar é que o nosso projeto de preservação digital, ele tenta contemplar toda a amplitude dos documentos digitais que a casa trabalha, tanto os que produz quanto os que recebe, né? Próximo, Miguel. Então, dentro desse contexto de produção, dentro dessa política de preservação digital, o primeiro item que eu chamo a atenção é o objetivo terceiro da política de preservação digital, que é implantar um repositório próprio. Bem, isso aí foi um marcador interessante, porque tentou de alguma forma falar, olha, é um repositório próprio para preservação digital. Não é um repositório de backup, não é um repositório atual que a gente já trabalha, que é um repositório de informações correntes, de informações administrativas do movimento do dia a dia, mas sim um repositório próprio para a preservação digital que fosse distinto dos outros repositórios que existem na casa, bancados pelas várias unidades, principalmente pelo centro de informática, né? Isso aí foi um aspecto que marcou toda a questão da nossa política de preservação digital. Entendam todos que mexem com tecnologia. O que nós queremos agora é um repositório distinto daqueles que existem na casa. Próximo, por favor. Então, para fechar ainda com mais, que é uma questão mais da administração, né? Bem, se hoje tudo que se refere a documento digital na casa está vinculado, direta ou indiretamente, à área de informática, esse repositório digital também seria? Então, no conceito de deixar claro dentro da instituição, como eu falei, uma instituição legalista para tudo, tem que ser, foi dito claramente que quem vai gerenciar esse repositório é o centro de documentação, afinal de contas, tem a ver com a comunidade-alvo do centro de documentação. Se vai atender a comunidade que o centro de documentação atende, então o centro de documentação acaba sendo o gestor. E aí, portanto, quem seria diretamente vinculado a eles, né, vinculado a esse gerenciamento, a coordenação de arquivo, que atualmente eu sou o diretor. Ou seja, a coordenação de arquivo é quem vai trabalhar no sentido de alimentar o repositório, né, com as informações da casa. Essa é a primeira questão, que é a questão da administração. E aí a gente cria um conceito que foi importante, talvez o conceito mais importante dessa política, que é o conceito de documento digital consolidado, né? Lembre que lá atrás eu falei que a ideia inicial era que nós trabalhássemos também com base de dados, banco de dados. Mas, a despeito de na literatura técnica, as pessoas disporem bastante sobre a ideia de um documento, que um banco de dados pode ser um documento digital, se a ele você incorporar uma série de requisitos, a gente aqui no início dos nossos trabalhos entendeu que era um tanto quanto mais difícil tentar trabalhar com um banco de dados como um todo e não simplesmente limitar a uma representação de conteúdo daquele banco digital apresentando um documento digital consolidado, né? Mais adiante, esse documento digital consolidado seria uma extração, seria um relatório do sistema, que é um conceito que o Interpares, já há algum tempo, chama de manifestação. Eu vou mais adiante, documento digital manifestado, né? Mais adiante eu vou retomar esse conceito. Bem, eu chamo a atenção nesse slide aí para a ideia da cópia autoritária, né? Que eu vou também retomar esse conceito um pouco mais adiante, é só para dizer que a cópia autoritária, ou o documento digital que não é extraído de um banco de dados, né, que não precisa passar por um filtro que modela, que formata, que define como é que aquelas informações lá vão estar representadas, por exemplo, uma fotografia, ele não precisa de consolidação. Então, ele também seria um documento a ser recebido no repositório de preservação digital, mas não estaria limitado a esse artigo 11 aí do nosso ato da mesa. Próximo, Miguel, por favor. Eu apenas coloquei no nosso próximo slide uma ideia que já é corrente, todo mundo sabe, mas não custa jamais ficar retomando, né? Que o documento digital, se sobre ele não forem impressos, não forem imprimidos alguns controles,
ele nunca que vai ser preservado da forma correta, né? Então, esse trabalho aqui que nós estamos fazendo, dentro da Cariniana agora, eu estou fazendo uma exposição que tem uma série de comentários de pessoas aqui que provavelmente vão falar algumas coisas, vão perguntar, na maioria das vezes, quando é gravado, a gente grava apenas o vídeo. Então, o vídeo pode estar lá sem os comentários das pessoas, que podem ser bastante úteis, né? Os comentários digitados, né? Que os comentários falados aparecem no áudio, mas os digitados não aparecem. Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque boa parte dos documentos que nós recebemos, aqui, de fato, os documentos externos, né, os que nós recebemos, a gente não tem muito controle da estrutura. Então, mais no futuro, muito provavelmente, a gente vai ter que estabelecer alguma política de identificação de formatos, identificação de metadados ou metadados mínimos para serem aceitos aqui na Câmara, para que a gente não fique trabalhando esqueci a palavra, o que o Indiana Jones é, né? Não vamos trabalhar com alguém que vai atrás de pegar um CD-ROM para tentar descobrir que formato foi aquele, em que software foi aquele, para tentar, arqueologia digital é a palavra. Ninguém de nós quer ter que fazer isso no futuro, principalmente com a documentação mais antiga que nós recebemos das CPIs, para tentar, de alguma forma, entender que documento é esse e colocar nos nossos sistemas. Não é do nosso interesse. Então, esse slide é só para chamar a atenção disso. A gente tem que estabelecer questões de produção, isso a gente não pode estabelecer uma questão da Câmara ser um órgão público que tem que lidar e facilitar o público em geral, a gente não pode estabelecer limites muito fortes sobre como eu recebo documento, mas a gente pode estabelecer alguns limites internos sobre aquilo que eu não devo receber. Talvez estabelecendo algumas regras para que o órgão que receba já consiga dar algum tratamento antes de propor aquele caminho para o repositório de preservação digital. Próximo, por favor, Miguel. Então, dentro desse primeiro conceito que eu falei para vocês aí, que a gente estabeleceu do documento digital, aí eu falei para vocês da questão do documento digital consolidado, e eu chamei a atenção agora para esses dois conceitos relacionados ao projeto Interpares, de 1999, né? O Interpares, para quem ainda não conhece, ele foi criado em 99 e existe até hoje. Ultimamente, ele tem trabalhado com a questão das informações em rede, né? Das nuvens e das mídias sociais. Ele tem trabalhado bastante com isso. Mas é um projeto que sempre teve como foco trabalhar com o conceito de uma documentação digital, permanente e confiável ao longo do tempo. Então, o que é isso? Como é que eu faço? Como é que eu aplico os conceitos do mundo físico para o documento digital, de modo que eu consiga confiar no documento digital, tanto quando eu confio no documento anteriormente em papel. Então, eles cunharam esse conceito de documento digital consolidado, manifestado, e do conceito de documento digital armazenado, sendo o armazenado aquele que está lá nos bancos de dados, e o manifestado a representação daquilo de um modo que eu consiga gerenciar mais facilmente. Esse conceito de documento digital manifestado é o conceito que a gente adota como consolidado, tá? Que nada é mais além do que uma adaptação nossa, né, própria. Próximo, por favor. E aí, no próximo slide, tem exatamente o conceito de documento consolidado, digital consolidado, que está no nosso glossário no final da norma, né? Então, o documento digital consolidado é aquele que vem do sistema. Nada além disso, né? Partir de sistema informatizado, esse é o principal conceito. Por que esse conceito nos é importante? Eu lembro que antes da gente começar com esse projeto, levantou-se algumas demandas, por exemplo, dentro de um sistema de informação, eu consigo datar alguns atributos, alguns dados que estão lá, e aí a gente começa a conversar com uma certa profundidade sobre isso e entende que é algo inexequível, se não contextual. Ou seja, o ponto do Vanderlei, o registro do Vanderlei, o número de matrícula e o nome dele e a data em que ele tomou posse, só faz sentido quando aplicado em algum contexto. Por exemplo, para aposentadoria, eu preciso desses 3 dados. Só que uma documentação sobre aposentadoria tem um prazo muito grande de guarda. Se é uma folha de frequência, que tem o meu ponto, de novo, tem o meu nome
já não tem a data em que eu tomei posse, mas tem os dias que eu vim e os dias que eu faltei, esse documento, que, de novo, ele tem tanto o meu ponto quanto o meu nome, igual ao da aposentadoria, ele vai ter um prazo de guarda muito inferior. Então, não poderia aplicar nesses campos matrícula e nome o mesmo prazo que eu colocaria em matrícula e nome no contexto da aposentadoria e no contexto do controle de frequência. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente conclui. Então, a melhor forma de trabalhar é consolidando esses dados em um documento em que eu possa dizer, esse documento efetivamente vai ter um determinado prazo. Então, nesse caso específico, por exemplo, um controle de frequência. Então, essas foram das conclusões que a gente teve para técnicas, né, para começar a trabalhar. Então, por favor, próximo slide. Esse documento digital consolidado, ele vem também bem ao encontro de uma proposta que eu fiz sobre a definição do que é um documento arquivístico, né? Porque na área a gente ainda tem muitas discussões sobre o que é o documento arquivístico, né? E por um conceito de que a informação não se separa do suporte, não poderia, né? Só que isso evoluiu bastante. Então, talvez a grande discussão hoje na área é entre as pessoas que entendem que o documento arquivístico ele pode existir separadamente da informação arquivística, né? Eu sou uma dessas pessoas que acha isso. Então, quando eu cunhei durante a minha pesquisa de doutorado esse conceito de documento arquivístico, eu quis deixar claro que, na minha forma de ver, a diferença entre a informação arquivística e o documento arquivístico é simplesmente a questão de uma forma fixa. Esse conceito de forma fixa é, de novo, o que a gente chama de documento consolidado. Então, se você tem um sistema de gestão de pessoas, você tem ali uma enorme quantidade de informações arquivísticas, que, uma vez consolidada numa forma que você defina, você tem um documento arquivístico. Mas a informação que existia antes é uma informação arquivística, porque ela foi produzida dentro do conceito clássico da área, ela foi produzida pela instituição no exercício de suas atribuições. Então, não há, na minha forma de ver, o que discutir isso. Mas é importante que, para gerenciar, você consiga dar fixidez a esse documento, ou seja, garantir que a forma dele, sempre que visualizada, vai ser a mesma e que o conteúdo que você colocou a ele é o mesmo ainda. Então, esse é um dos requisitos que a gente tenta atender dentro do repositório de preservação digital. Próximo, por favor, Daniel. Daniel, desculpa. Miguel. Bem, e aí, chamando a atenção lá atrás, eu falei que a gente tem a ideia da cópia do documento consolidado, e temos uma fotografia, por exemplo, que não é o documento digital consolidado, mas é o que a ISO 15489 chama de authoritative copy, né? Ou authoritative records, né? Que tanto ela quanto a outra gestão documental. Qual é esse conceito, né? É o conceito que diz que no mundo digital é impossível você dizer o que é o original e o que é uma cópia. Ou irrelevante, talvez seja a melhor palavra, né? É relevante saber o que é original e o que é cópia, uma vez que você consegue uma cópia de todos os bits do documento simplesmente com corta e cola, né? Via de regra. Bem, se tudo é cópia, é impossível distinguir, então qual é o que eu vou gerenciar? O conceito lá dessas normas da ISO de gerenciamento de documentos diz o seguinte: isso é problema da instituição. Só que uma vez que ela defina o que é essa cópia, que eles chamam autoritária, a cópia que eu escolho para gerenciar, eu tenho que garantir que esse documento ele vai estar sempre sujeito a uma série de controles e que eu vou garantir que essa minha cópia autoritária é uma cópia autêntica e que eu vou, quando alguém solicitar, eu vou poder falar, ela não foi alterada. Próximo, por favor. Então, uma vez eu identificando um documento aqui digital, que seria a cópia autoritária, é necessário gerenciá-lo. Então, por quê? É isso aí. Eu chamei naquele artigo, na minha contribuição para aquele número lá da ciência da informação, eu chamei bastante atenção sobre essas características do documento arquivístico que a gente tem que trabalhar, né? No caso específico, está falando sobre a unicidade, falando sobre a fixidez e outros tantos. Mas aí, citando a norma, eu falo simplesmente de autenticidade, confiabilidade, usabilidade
e integridade ao longo do tempo. Então, esse é um conceito já bastante pacificado na área. Você tem que garantir que o documento que você vai gerenciar, ele não seja alterado. E para garantir isso, você tem que ter todos os controles sobre ele. Não dá para simplesmente deixar dentro do repositório e falar, ótimo, está aí, está no repositório. Esse repositório tem que estar cheio de regras, né, para esse controle. E é quando finalmente a gente entra, de fato, no nosso projeto. Por favor, próximo slide. Que é quando a gente define o escopo, né? O nosso projeto, ele foi aprovado como projeto em 2012, né? Logo em seguida a produção do ato da mesa, englobando uma série de coisas. Então, primeiro a gente precisou entender exatamente naquilo que a gente estava se metendo. E aí foi estabelecido, logo no início do ano de 2013, as primeiras reuniões e foram definidos os cronogramas de ação. Naquele momento, apenas duas áreas dentro do centro de documentação que faziam parte, que era a coordenação de arquivo e a coordenação de preservação de bens culturais, né? O que é que a gente conseguiu com isso desde 2012? Maturação intelectual. Não tinha como a gente fazer isso sem primeiro entender onde que a gente estava pisando. Nesse momento, teve uma participação do gerente do projeto da época, o Ernesto Baudet, né, que foi atrás do primeiro embasamento teórico, que acabou sendo útil para todo mundo. Esse projeto depois passou por mais 2 gerentes antes de estar para o atual, né, que eu cito ele mais adiante. Bem, em 2015, já praticamente 2 anos depois da sua criação, esse projeto foi alçado à categoria de projeto institucional, dentro do planejamento estratégico, o que deu a ele uma super força, porque fica mais fácil a gente conseguir, supostamente, né? Fica mais fácil a gente conseguir apoio institucional e recursos, né? Bem, naquele momento, o que a gente definiu? Então, assim, dentro dos conceitos na área, a gente pode falar que o repositório pode ser tanto para documentos correntes, como intermediários, como permanentes. No nosso caso, a gente definiu, o repositório é de documentos permanentes, mas também de documentos intermediários de longo prazo, porque hoje, a gente falar sobre, por exemplo, dossiê funcional ou o prontuário eletrônico, todos eles têm, no mínimo, 30, 40 anos de guarda. E se guardar, isso se for digital, guardar sem estar no repositório é garantia de perda, né? Bem, mais adiante agora a gente já tem clareza que outros tantos áreas vão começar a participar com a gente. Por exemplo, o Centro de Informática, que é o CNI, o pessoal da TV Câmara, que é onde talvez esteja hoje o maior acervo, né, que tem, na última vez que a gente foi falar, eu acho que estava, sei lá, 4 tera, alguma coisa nesse nível, não sei, 4 tera não, bem mais, eu acho que 1 peta, bastante. É uma documentação que vem desde de 96 até os dias atuais e é vídeo em alta resolução, né? A Coaud, que é a parte da coordenação de audiovisual, mas que com ela está apenas os áudios, né? E nós da coordenação de arquivos. Bem, esse documento, vocês têm aí o projeto Repositório de Preservação Digital, é a primeira produção, olha aí à direita no vídeo, é a primeira produção do sistema, né, do projeto, né? Como próximo slide, e já começando a nos encaminhar para as conclusões, né, tem a seguinte questão, tá, mas nós vamos mexer com todos os sistemas? Não, e aí, para evitar que os gerentes dos projetos, ou as pessoas que viessem a herdar a responsabilidade por a condução do repositório, começassem a pensar de forma bem distintas, o ato da mesa já definiu, bem, o que é que nós vamos mandar para o repositório digital? Apenas aqueles documentos, aquelas informações que estão em sistemas cujo conteúdo tem uma previsão de duração maior do que o próprio sistema. Parece óbvio, mas essa é uma situação que é muito importante para a gente conseguir fechar o nosso leque. Um sistema, uma informação, por exemplo, de frequência, vamos dizer assim, que tenha sido avaliado como um prazo máximo de guarda de 2 anos. Os sistemas garantem ela por 2 anos. E se eu vou guardar ela só por 2 anos depois de eliminar, para que eu vou migrar para um repositório de preservação digital? Não faz sentido. Então, a gente estabeleceu como corte isso. Se o sistema tem previsão de vida maior do que a previsão de utilização da informação que está nele, então não preciso mandar isso para o repositório digital. Claro que a gente vai ter que trabalhar com alguma forma de gestão de informação, de avaliação específica.
mas essa aí foi um corte bem importante para o nosso foco. Claro também, e aí ele faz uma exceção, né? Se o sistema que a gente quer trabalhar, ele tem uma previsão de prazo mais curto, mas que tem uma previsão de migração de conteúdo, também você não precisa migrar para o repositório de preservação digital. Claro que isso vai depender também da importância ou da sensibilidade da informação, que às vezes é melhor você tirar logo do sistema para evitar que se perca alguma coisa. Mas isso é caso a caso, né? Bem, então essa é a ideia principal que embasou todos os nossos trabalhos, que agora eu vou passar efetivamente para a parte final, mostrando para vocês alguns aspectos que estão embasando agora no nosso trabalho nesse momento. Próximo slide, por favor, Miguel. Então, o que é o documento consolidado que nós estamos pensando em encaminhar para o RPD, Repositório de Preservação Digital? Aqui, à esquerda, nós temos aqui o nosso Facebook, por exemplo. Então, essas informações estão aqui, a gente vai avaliar todas elas, verificar aquilo que nos é útil e vai fazer uma avaliação correta, e se for útil, as informações estão lá principalmente, nós devemos fazer alguma migração, alguma consolidação antes de mandar para o repositório. Nós temos um sistema de participação popular que a gente chama de e-democracia. Lá, uma das coisas que eu acho mais importantes lá é você ter uma proposição em tramitação, artigo a artigo, o cidadão pode se cadastrar e propor alteração, propor modificação, propor reinterpretação, propor apagamento de alguns incisos. Isso está lá na internet e a gente tem que consolidar isso de alguma forma, porque até a última vez que eu ouvi falar disso, nada dessas discussões elas são incorporadas ao dossiê do projeto de lei ou da proposição como um todo. Alguém simplesmente aceita ou não aceita aquilo, e a documentação deve estar sendo guardada hoje, mas não de uma forma, digamos assim, arquivística, né? Temos ainda aqui à direita uma ideia, esquema de sistema. Então, os sistemas é aquilo que eu já tenho falado desde o começo. A gente vai ter que criar um documento digital consolidado a partir de um conjunto de campos, de um conjunto de informações, e definir aquilo que nós vamos preservar no repositório. E, finalmente, o EDOC é o nosso SIGAD, é o Sistema de Gestão de Documentos e de Processos Digitais, que está em implantação no momento. O conceito do SIGAD, ele não constrói um PDF grande, ele faz uma vinculação entre documentos. Em outras palavras, dentro do sistema eu tenho 30 documentos compondo um dossiê, mas eu não tenho um dossiê, exatamente visualmente falando. Eu posso pedir para manifestar. Então, provavelmente a gente vai mandar manifestar esses dossiês para poder migrar para o repositório. Mas o próximo, por favor. Uma das questões que a gente precisa definir em relação à migração de sistemas de origem é se a gente vai ter que deixar alguma marcação nesses sistemas, na informação original. Eu tiro todos os dados da frequência do ano passado. Eu vou marcar os dados da frequência do ano passado para que ninguém consolide outro documento para que substitua aquele que já foi consolidado. É um problema que nós ainda precisamos enfrentar. A questão das cópias autoritárias. A gente está falando, por exemplo, de uma apresentação como PowerPoint, aí nesse slide aqui, essa informação aqui são os áudios, fotografias, planilhas, documentos audiovisuais e documentos textuais normais. Então, isso aí a gente não precisa desconsolidar. É apenas definir dentro do processo de avaliação e de gestão documental quais são aqueles que vão ser a nossa cópia autoritária e que a gente vai migrar, depois de um prazo, para o repositório de preservação digital. E, finalmente, algo que inicialmente a gente, próximos slides, que a gente não pensou em fazer, mas que virou realmente um fato, era que os documentos digitalizados. Próximo slide. Por quê? Porque a gente entendia que a ideia da preservação digital deveria vir, dentro do conceito arquivístico, para os documentos nato digitais. Os documentos que precisavam ser preservados daquela forma, porque para os documentos em papel, você já tem eles preservados. Só que, por exemplo, nesses 3 casos aí, nós temos aqui um documento da Constituinte, da Assembleia Constituinte de 1823. Aqui nós temos uma proposição de 1984, mas que é um documento histórico. E aqui temos uma obra rara de 1876, se eu não me engano.
todos esses documentos eles são super importantes e se a gente não ficar deixando que as pessoas acessem eles, a gente vai estragar. E se a gente não preserva esse documento digitalizado, a gente vai ter que fazer novas digitalizações, o que também vai estragar. Então, a gente está num conceito de ainda ser analisado, de pegar esse material, né, e preservar também no repositório para evitar novas reproduções do documento, várias novas aplicações, novas cópias desses documentos digitalizados. Né? Próximo slide. Bem, gente, cada vez mais ao final, a gente tem a seguinte ideia, que é onde talvez tenha sido um dos nossos maiores problemas aqui, que parece não ser. Bem, ao começar a mexer com a escolha do software, surgiu logo de cara a ideia do Arquivomatica, o Archivomatica. Né? Bem, por quê? Porque ele tem os requisitos do OAIS, né? Do Open Archives Information System, que é a base da preservação digital nesse aspecto de longo prazo é o OAIS. Então, quando a gente começou a fazer os benchmarking de quem já praticava isso, a gente não viu ninguém que praticava efetivamente isso, senão quem praticava isso no conceito de biblioteca e difusão, mais difusão de conteúdo, de que na preservação da autenticidade deles, como acontece, por exemplo, com boa parte do pessoal de pesquisa da rede cariniana, né, que tem trabalhado com a ideia de massificação e preservação das pesquisas das universidades, no conceito do LOCS, né, que é armazenar, duplicar e distribuir. Dentro do conceito de arquivo, essa questão da duplicação é uma questão um pouco mais sensível. Né? E a ideia principal mais tem a ver com a autenticidade do que com a divulgação em si. Não menos, mas não é que não estejamos preocupados com a divulgação, mas o foco maior é garantir a autenticidade dele. Então, buscando orientações técnicas, a gente acabou deparando lá com Daniel Flores, lá da Universidade de Santa Maria, e com o pessoal lá do Arquivo Nacional, a Cláudia Lacombe, né, porque eu também faço parte da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, e que no Arquivo Nacional vinha testando o Roda. Né? E na época mesmo, eles começaram já a falar que o Roda estava aparecendo limitações em relação a máquinas virtuais, que à medida que você crescia o volume de documentos digitalizados, documentos a ser gerenciados pelo repositório, você precisava de mais máquinas virtuais, o que implicava em recursos, coisa que nenhuma instituição pública tem para poder trabalhar. E aí, finalmente, nós tivemos um problema seríssimo. Como instituição pública, a gente, e não sendo nossa atividade fim a preservação digital, é um tanto quanto complicado você adquirir uma ferramenta tecnológica que não exista suporte disponível no mercado para ser contratado. Isso nos causou uma dificuldade tremenda, que de uma forma que em algum momento a gente falou assim, não vai poder ser o Arquivomatica. Né? Isso tem mudado ultimamente por conta da quantidade de empresas que está surgindo aí no mercado dizendo que dá suporte no Arquivomatica e no Atom. Né? E essa história ela foi consolidada quando a gente levou o nosso corpo técnico que analisou e falou assim, olha, definitivamente esse Arquivomatica ele atende aos OAIs, mas sem suporte disponível, a contratação fica inviável. E foi quando a gente entrou em contato lá, mais adiante, com o pessoal do IBICT, vamos falar no próximo slide, mas definimos que, como de fato, internamente, que nós vamos instalar o Arquivomatica e o Atom. Né? Bem, hoje nós temos a seguinte equipe, a informática, o SED, a área de projetos e o departamento de pessoal, porque é onde nós vamos fazer o nosso piloto. Nós fechamos um acordo de cooperação técnica com o IBICT, né, para que a gente seja treinado, ou que a gente desenvolva algumas pesquisas, algumas aplicações específicas do Arquivomatica junto com o IBICT. Estamos trabalhando com a ideia de uma parceria com o Arquivo Nacional, por conta da Comissão da Verdade, de um acervo que eles estão testando lá dentro do Arquivomatica. Lembrando que essa parceria com o Arquivo Nacional já é de longo prazo, né? Porque além de nós termos representantes lá no Conselho Nacional de Arquivos, que é o órgão técnico do Arquivo Nacional, cujo órgão técnico do Conselho Nacional de Arquivo é o Arquivo Nacional, a gente também já fez um projeto do Interpares, quando a gente analisou o dossiê da proposição digital, para saber se ele era autêntico. Aqui na Câmara foi num convênio com o Arquivo Nacional. Então, começaram a surgir as instituições oferecendo suporte nacional. Muda totalmente de foco isso. Então, a gente começa a ter possibilidade de contratar alguém
o que já recebe um respaldo da nossa área tecnológica. Definimos, junto com o departamento pessoal, que nós vamos fazer a execução de um projeto piloto que vai chamar no nosso ponto eletrônico. Por uma série de questões, mas a principal delas é que essa é uma documentação de guarda de médio prazo e que tem muita repercussão em várias áreas, principalmente no direito dos cidadãos, dos servidores da casa. Então, nós estamos estudando uma vinculação entre o SIGAD, que é o nosso EDOC, e com alguma funcionalidade para a inserção ou talvez, em vez de colocar no EDOC, de fazer os documentos passarem pelo EDOC, que forem manifestados a partir do sistema de origem, fazer o sistema de origem criar uma funcionalidade que migra direto para o repositório, que transfere para o repositório. Isso são possibilidades que a gente está estudando ainda. Nós temos a previsão de conclusão desse piloto dado de ponto eletrônico lá para o final de 2017, mais ou menos novembro. Né? Próximo slide. Ontem, coroando uma série de negociações, inclusive com o IBICT, o pessoal do IBICT ontem intermediou uma conversa da gente com o Arquivo Nacional. E aí está ilustrado o nosso gerente do projeto atual, o José Raimundo, que mediou, que estava conversando com o pessoal do Arquivo Nacional, e agradecemos ao IBICT, ao próprio Arquivo Nacional novamente por esse apoio da gente, em que a gente estava discutindo a situação do estado da arte deles com o nosso para ver o que a gente pode trabalhar. E acho que o caminho está sendo trilhado, é um caminho que é muito mais movediço do que a gente imaginou, mas tem surgido muito mais instituições públicas, que é o nosso caso, têm trabalhado com isso. Então, imagino que agora nós vamos começar a trilhar um caminho talvez não menos árduo, mas com muito mais gente trilhando, vai ser mais fácil abrir essa clareira e trabalhar melhor dessa forma. Próximo slide, por favor, Miguel. Então, gente, é isso. Estou aberto para teclagens e perguntas. Obrigadão. Me deixaram só aqui. Oi, Miguel. Olá. Agora sim, está me ouvindo? Oi. Desculpa, Estou estamos com ouvindo. conexões aqui diferentes. Mas muito obrigado, Vanderlei. Achei muito instrutivo o que você falou. Estamos esperando perguntas dos participantes deste dia. Mas eu gostaria de parabenizar pelo todo o trabalho que vocês estão fazendo. Tem umas partes interessantes, porque na tua apresentação você separou toda essa parte teórica da arquivologia e a parte técnica, né? Eu acredito que as duas são muito importantes. E vocês têm já um trabalho bastante bem consolidado com relação a isso, né? Os conceitos que você usou, a forma de aplicar as definições da Interpares também para o tipo de documentos. Deixa eu te perguntar, tem sido fácil para vocês aí explicar esse tipo de conceitualização dos arquivos para o pessoal responsável pelos documentos eletrônicos na Câmara? Uma palavra, não. Mas é assim, porque o grande conceito, eu acho que, Miguel, que tem acontecido, é porque a gente está desnaturalizando esse conceito de que documento é documento, mas ninguém sabe o que é documento. Então, assim, se é documento, alguém vai ter que dizer o que é e quem vai cuidar. Então, a gente está exigindo com essas normas, com essas coisas, que as pessoas entendam, olha, tudo bem, é da informática? Mas o que é da informática? Não, é do arquivo. Então, mas o que é do arquivo? Então, definindo competências, a gente consegue parar com essa naturalização. Eu acho que a gente tem caminhado bem com isso. Sim. Essa parte do documento digital consolidado, não sei se eu misturo os conceitos também, mas
ele estaria compreendido dentro da cadeia de custódia de uma cidade? Olha, é complicado. Semana passada, a, a Roseli do Museu do Índio, né, que é um colega da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, propôs uma redefinição do conceito de cadeia de custódia. Ela propôs para o pessoal que gerencia o dicionário de terminologia arquivística do Interpares e que está controlando o dicionário lá do Conselho Internacional de Arquivos. Então, eu e Carolina questionamos uma alteração que foi feita e a gente passou o resto da semana discutindo o que era cadeia de custódia. E a gente ficou cheio de questionamentos. No final, a própria Roseli falou assim, olha, no começo da semana eu achei que esse conceito era tão simples, agora está parecendo tão confuso. Porque a grande ideia é assim, resumindo, até porque eu tendo a separar o conceito de cadeia de custódia do conceito de cadeia de preservação. Eu acho que uma instituição, ela faz a gestão da cadeia de custódia. Os sistemas que ela vai gerenciar, as aplicações tecnológicas vão fazer, dentro desse aspecto, eu não estou falando sobre o sistema, né, a cadeia de preservação. Ela vai ter que garantir que ela tomou cuidado entre uma migração para outra, e que cuidados foram esses? Isso para mim é a cadeia de preservação, que está sendo gerenciado por uma instituição custodiadora. Então, eu acho que dá para trabalhar assim, mas como eu falei, foi um conceito que a gente ficou bastante, ainda, digamos assim, definido? Não, estamos ainda tateando um pouco no escuro sobre isso. Mas essa é a minha visão, pessoal, eu acho que são coisas distintas. Desculpa também minha ignorância, mas no caso específico de quando você fala que existem documentos que você já considera preservados, que não deveriam ir para o repositório, você poderia explicar mais ou menos esse processo? É porque aí, nesse caso, Miguel, eu estou entrando com o conceito de gestão de documentos, né? Porque o conceito de gestão de documentos, ele diz que os documentos eles estão em fase corrente, intermediária e permanente. E eles podem ter um valor permanente, mas a ideia da característica permanente, ele até nasce com ele, mas não é todo documento que tem valor permanente. Então, tem alguns documentos que eu vou avaliar, por exemplo, um caso bem claro. A informática acabou de desenvolver uma ferramenta que eles chamam de autosserviço. Essa ferramenta serve para exatamente você ir lá no sistema e falar assim, eu queria a instalação de um software, eu queria a instalação eu queria a criação de uma caixa postal de pessoal. Então, dentro da avaliação, a gente diz que esse é um serviço que é uma informação que tem prazo de guarda de no máximo 1 ano. Se eu vou guardar essa informação por 1 ano, eu não preciso migrar para lugar nenhum. O sistema segura ela por 1 ano, a segurança do próprio sistema já garante a autenticidade dela. Esse é o conceito. Então, existe um período de seleção, né? Que seria arquivístico e consolidado. Desculpa, não entendi. Nesse momento da seleção dos documentos arquivísticos, você vai decidir o que vai ser consolidado. Exatamente. Aí a gente vai decidir o que vai ser consolidado a partir da avaliação. Então, eu acho que talvez a grande dificuldade é que a gente tem ainda um referencial no nosso universo anterior, digamos assim, né? Então, nós temos, por exemplo, hoje um sistema de gestão de pessoas. O que eu tiro desses sistemas? Eu tiro a folha de pagamento, eu tiro o controle de férias, eu tiro, sei lá, não sei o que, alguma regra sobre a aposentadoria, Tem N documentos que eu estou pensando nele, mas nenhum desses documentos são novos. Eu estou sempre pensando no documento que existia antes eles colocaram o sistema de gestão de pessoas. Então, de início, o que eu tenho pensado é em consolidar do sistema aqueles documentos que existiam antes do sistema passar a existir. Talvez, no segundo parte, talvez valha a pena pensar. Existirão novos documentos que a gente pode manifestar e que não são exatamente aqueles que existiam antes e que a gente pode reavaliar e propor um novo prazo para eles? Porque a própria folha de frequência da gente, por exemplo, antigamente você tinha entrada, saída e a data, e o nome do chefe. Agora você tem entrada
de manhã, saída meio-dia, entrada de tarde, saída de noite, entrada em horário extraordinário, quando tem, saída no horário extraordinário. Você tem lá também abono, que está na folha de pagamento, por exemplo, também está na frequência, porque o chefe, naquilo, por exemplo, você tem um atestado médico. O atestado médico é uma coisa, mas se você vai no médico e pega um atestado de comparecimento, o teu chefe pode abonar isso. E ele já entra na folha de frequência direto. Então começaram a aparecer uma série de outros dados que não tinham na folha de frequência normal. A gente tem que analisar esses dados e falar, como é que eu vou colocar isso nesse novo documento que não existia antes? Então, aí a gente começa já a criar um novo mundo que a gente nem tinha pensado antes de começar isso, né? E outra coisa, por exemplo, o atestado de comparecimento, ele faz parte agora da folha de frequência? Porque ele não existia, ele era físico e agora entrega, o servidor digitaliza ele e coloca no sistema. Aí eu vou ter agora uma folha de frequência pessoal que vai ter que vir todos os atestados de comparecimento junto. Eu passo a ter, em vez de um documento, eu passo a ter um dossiê. Vários documentos para representar uma coisa que antes se representava só com um documento. Então, esses estudos que a gente está tendo que fazer. Nessa forma, vocês estabeleceram um esquema de metadados específico para esse tipo de material? Sim, a gente pegou o esquema de metadados já de padrão, a gente pegou, assim, a gente foi estudar vários, mas hoje a gente tem usado o esquema mesmo que está lá do próprio Arc Brasil, e o pessoal está indo agora, esqueci o nome do outro, que eles estão indo atrás, só sobre preservação digital. Mas na primeira análise que a gente viu, já estava contemplado no Arc Brasil. A única questão é que no nosso CIGAD não está contemplado, por exemplo, controle de certificação digital. Não tinha isso, a gente não sabe ainda, a gente vai ter que migrar para colocar esse metadado novo no sistema de preservação para poder dizer quando foi testado a certificação digital, se estava válido ou não. Mas de restante, a gente acha que o padrão do EAC Brasil já vai cobrir quase todos os requisitos. Na tua concepção, do Nelson ali. Repositório digital confiável, ou seja, na forma que vocês estão fazendo, como você definiria, então, esse repositório digital confiável da Câmara? A gente está trabalhando com ele bem nesse conceito do Archive Mática mesmo, né? A gente é um repositório que vai servir para guardar documentos que vão ser, entre aspas, intocáveis, né? Que eles vai fazer todo aquele conceito lá do OAS, de produzir os empacotamentos, de liberar para a gente só uma manifestação, de divulgação. Então, dentro daquele controle do arquivo, lá do Arquivo Mática, que a gente fala, o que está aqui dentro a gente está auditado, ninguém mexeu, não tem como mexer, então ele é confiável por conta disso. Então, nesse conceito que a gente quer usar mesmo, né? Nada diferente. O Nelson está perguntando como vocês pensam em fazer a ingestão dos documentos digitais consolidados no repositório, diretamente dos sistemas? Olha, hoje, Nelson, essa é uma das questões que eu abordei lá, é que a gente está em estudo mesmo. Início, a gente estava querendo fazer, para poder viabilizar o estudo de caso, nosso piloto, né? Não seria diretamente. A gente iria produzir os documentos digitais consolidados em um diretório qualquer. O que a gente está definindo é se esse diretório qualquer, o quanto de segurança vai ter nele, se vai ser um diretório que está vinculado ao sistema, que só pode ser acessível via arquivo mática, sabe? Alguns controles assim. Mas no futuro, a gente quer criar uma funcionalidade nos sistemas, nos diversos sistemas da casa, para que façam exportação para algum diretório do arquivo mática, para poder fazer a ingestão direta. Mas isso também está em discussão. E eu aproveito para deixar claro que muitas das coisas que eu falei aqui ainda tem um viés bastante de pesquisador meu. Tem coisas que a gente precisa ainda aqui dentro da casa falar assim, é execuível? É execuível? Alguém pode concluir que não é execuível porque a gente vai ter, por exemplo, que se limitar a uma quantidade de recursos que a informática vai dar. Então, mas tecnicamente é perfeito, mas não é execuível. Então, essas coisas que a gente vai ter que discutir ainda. Uma das coisas é a formulação do plano, da ideia que se tem do que seria ideal para a instituição. Mas depende de outros aspectos, né? Uma coisa que me interessaria também é a parte dos documentos digitalizados. Você poderia ampliar um pouquinho mais como vão fazer essa parte, o planejamento que vocês têm
para incluir os documentos que vão ser digitalizados dentro do repositório? Hoje a gente está discutindo ainda duas questões principais, né? Como é que vai ser essa vinculação do arquivo Mática com a parte do acervo que não é público? Por exemplo, o acervo de informações pessoais. Então, eu tenho como fechar um conjunto de documentos dentro do arquivo Mática que ele vai produzir, ele não precisaria produzir uma ideia de acesso, o DIP, né? O modelo para acesso, aquilo que vai ser difundido, porque se eu não vou precisar difundir, eu preciso criar esse negócio? Eu preciso, porque ele não vai ficar dentro do repositório, não tem que discutir isso ainda. Isso é uma coisa. Mas esses outros documentos, eles não são arquivísticos e, portanto, eles não precisam de determinado conjunto de cuidados. Mas, ainda assim, eles são igualmente importantes porque a preservação deles garante que eu não vou mexer com os originais de novo. Eu não vou ter que botar um livro de 300 anos sob uma luz que envelhece ele, a cada fotografia ela envelhece ele 10 anos. Né? Então, o que hoje a gente está definindo ainda? Se isso vão ser, não sei, áreas de repositório distintas. A gente não decidiu isso ainda, não sabe como é que vai ser, a gente só mapeou o problema. Falou, isso aqui a gente tem que resolver na hora que for começar a fazer os testes, e tem que discutir o que vai fazer com isso. Porque a gente tem que tentar separar exatamente aquilo que é um documento digital, consolidado, arquivístico, autêntico e único, daquilo que é uma reprodução e que pode se conseguir em outro lugar. Não sabemos como vai ser feito. Isso, exatamente. Exatamente. Desculpa, a voz ficou quicando, Miguel. Ficou indo e voltando a sua voz. Tá sumindo. É, acho que insistência, sabe? Porque na nossa área, infelizmente, você tem poucos lugares para estudar isso. Né? Você está tendo sempre que, mesmo nas pós-graduações, aqui, por exemplo, se você quiser fazer uma pesquisa na área de arquivo aqui em Brasília com viés tecnológico, você vai ter que entrar numa pós-graduação de gente que não é da área de arquivo e tentar puxar o seu projeto para essa área, para a sua área. Ou seja, você entra com duas dificuldades: a formação específica para a gestão de documentos arquivísticos digitais e o desconhecimento seu mesmo, né, sobre isso. Então, você tem muita gente aqui em Brasília que entende muito de arquivo, mas dessa aplicação digital a gente ainda tem uma certa dificuldade, a gente precisa isso. Eu acho que no Brasil ainda a gente está mais ou menos bem suprido apenas lá em Santa Maria, né? Por conta daquele projeto que o Daniel criou lá do GSI, esqueci o nome, mas é um grupo de pesquisadores da área só sobre isso mesmo, que é quem está traduzindo o material do Arquivo Mágica, do Atom. Então, quando você tem um grupo de pesquisadores na pós-graduação vinculado a isso, desenvolve, nem que você não queira, porque a demanda da pesquisa dia a dia vai obrigar a fazer isso. Né? Obrigado, Miguel. Obrigado, pessoal. Meu sonho, meu sonho é virar o benchmark para os outros depois, né? Valeu, Miguel. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Tchau.